Reflexão, é manhã de adoração, é manhã que Deus tem marcado esse encontro conosco. Então fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor, porque eu sei que esse dia o Senhor Ele preparou para nós estarmos aqui. Tenha por certo de uma coisa: nós mulheres, nós somos mulheres que resplandecemos a glória de Deus. Mulher que resplandece a glória de Deus é mulher cheia da presença de Deus. Mulher que resplandece a glória de Deus é uma mulher com um caráter intocável. Mulher que resplandece a glória de Deus, ela faz questão de estar na presença de Deus. Eu quero te dizer algo especial da parte do Senhor. Deus, Ele é terrível e Ele faz coisas terríveis. E aquele que é terrível está aqui nessa manhã. E aquilo que é impossível aos teus olhos é possível para Deus. Então fecha os teus olhos e ora conosco em nome de Jesus. Paizinho amado, Deus santo, fiel e poderoso, estamos aqui, Senhor, debaixo da tua potente mão. E estamos nesse propósito de oração. E sabemos, Pai, que através da oração, a oração ela move o teu coração. E estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, pois sabemos e entendemos que tu és o Deus que pode, que faz todas as coisas. E te pedimos, Senhor, uma bênção toda especial para o nosso Brasil. Meu Deus, continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação. E nós cremos, Deus, que tu tem preparado uma vitória extraordinária para o nosso Brasil, para a nossa nação. E eu creio que todo mal já caiu por terra, na autoridade do teu nome, pois tu és grande, tu és fiel, tu és poderoso. E que todo mal, todo projeto, ao contrário, contra a nossa nação, que seja desfeito na autoridade do teu nome, pois tu és grande, fiel e poderoso. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então sente adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Vamos trazer uma reflexão dentro desse texto que acabamos de ler. Logo em seguida, o Doadril irá louvar ao Senhor com 2 louvores. Estamos aqui com o propósito de louvar, adorar e exaltar o nome santo do Senhor, pois somente Ele é bom, pois somente Ele pode, pois somente Ele faz. E eu creio que verdadeiramente nesta manhã, o Senhor, Ele já preparou o extraordinário para fazer na minha vida e na sua vida. Eu não sei como está o teu psicológico nessa manhã, mas eu tenho por certo de uma coisa: que Deus está trabalhando, que Deus está curando psicológico de crente nesta manhã. Todo mal, toda frustração, toda dor, eu creio que nessa manhã o Senhor está trabalhando de dentro para fora. E aquilo que é impossível aos teus olhos é possível para Deus. E nós acabamos de ler um texto muito conhecido, que fala sobre a cura de um coxo, de um homem que vivia, ou que todos os dias ele era posto, era colocado à porta do templo chamada Formosa. E nós sabemos que quem escreveu este livro de Atos foi o Dr. Lucas. Sabemos também que o livro de Atos são os Atos dos Apóstolos, fala sobre a história da igreja e fala também, como os estudiosos falam, que se chama Atos do Espírito Santo. Então nós vemos um mover de Deus muito lindo em todo esse livro. E nós encontramos e sabemos que no contexto, a partir do capítulo 1, Lucas ele começa a apresentar, a falar sobre os últimos aconselhamentos de Jesus para os seus discípulos. Está escrito logo
no capítulo 1, quando Jesus, ele ali já havia ressuscitado, já havia passado 40 dias depois de ressuscitado, andando sobre essa terra e também tendo as suas aparições entre os seus discípulos, conversando por várias vezes. E nós encontramos dentro do capítulo 1, Jesus ele dando as suas últimas orientações enquanto ele estava aqui na terra. E é muito lindo quando Jesus começa dizendo para os seus discípulos que eles esperassem a promessa. Existia uma promessa do Pai, que o Pai já havia preparado para a sua igreja aqui na terra. E Jesus estava dizendo: olhe, na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não muito tempo isso vai passar para acontecer, mas isso vai acontecer logo. Então nós vemos que de repente um daqueles que estavam ali, ele começa a entrar em outros assuntos, e ele começa a dizer assim: Senhor, fazendo uma pergunta: Senhor, quando é que tu vai restaurar o reino de Israel? Eles estavam reunidos, eles estavam em uma reunião, Jesus estava passando os seus últimos ensinamentos enquanto estava aqui na terra, e alguém, vamos dizer assim, do nada, abre a boca e começa a falar de um assunto que não tinha nenhum interesse, que naquele momento não tinha nenhum valor. Ele começa a perguntar a Jesus: Jesus, quando é que tu vai restaurar Israel? Aí Jesus, que é muito lindo, muito educado, ele olha para ele e diz: não te pertence conhecer o tempo, nem a época, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é interessante porque enquanto eles estavam reunidos, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando. E enquanto ele dizia isso, eles foram surpreendidos, porque uma nuvem veio e levou e ocultou a Jesus. Jesus, ele foi envolvido naquela nuvem, e aquela nuvem o ocultou, enquanto Jesus, ele foi assunto ao céu, ele foi levado para o céu. E é interessante porque enquanto os discípulos estavam com os olhos fitos, eles estavam parados, olhando para o céu. Sabe o que aconteceu? Apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais eles lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Da mesma forma que ele foi assunto aos céus, que ele subiu, logo, logo, ele há de vir para vir a esta terra. E nós vemos claramente que eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras e eles voltaram para Jerusalém. E nós encontramos que do Monte das Oliveiras para Jerusalém é perto. A Bíblia, a história dentro da Bíblia diz que é apenas 1 quilômetro de distância. Então é algo muito perto. É muito perto. Também a história nos diz que eles voltam para Jerusalém. E estando ali, irmãos, quando eles começaram, tinha cerca de 500 pessoas juntas, unidas, e estavam no propósito. Só que de repente, quando começa
a passarem os dias. Tem pessoas que ficam muito inquietas e querem a resposta ou a promessa que se cumpra rápido, que se cumpra logo. E nós vemos que daquelas 500 pessoas, só sobraram 120 pessoas. 120 pessoas para quê, irmã Jeane? Que permaneceram no templo, permaneceram esperando a descida do Espírito Santo. Eles estavam esperando, irmãos, a promessa que Jesus deixou. E é muito lindo porque 380 ficaram para trás, porém 120 permaneceram. Eu sei que nesse dia nós queríamos que o templo estivesse cheio, superlotado nesta manhã. Mas eu quero te dizer com muita autoridade e prioridade nessa manhã para cada um de vós. Não importa quantos de nós estamos aqui. O importante é que tem algo sobrenatural para acontecer em nossas vidas. E pode ser que seja nessa manhã, pode ser que seja agora, pode ser que seja no horário de meio-dia, possa ser que seja tarde, mas o importante é que você está esperando da parte do Senhor uma promessa. Você está esperando do Senhor um milagre acontecer. E eu já quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba a vitória nesta manhã. Receba o abraço do Espírito Santo nesta manhã. Receba do Senhor o que Ele já tem preparado para a tua vida. E é muito lindo porque após 10 dias, para mim eu acho pouco tempo. Porque poderia ter passado meses, poderia ter passado anos. Só que no período de 10 dias, que eles permaneceram no templo, orando, esperando. A Bíblia nos diz claramente que de repente, porque as coisas na nossa vida acontecem no de repente. Tem hora que nós estamos bem, tem hora que nós estamos muito bem, e tem hora que nós não estamos muito bem. Mas de repente, tudo pode mudar. Tudo pode acontecer. De repente, Deus permite um vento e a história da tua vida muda por completo. De repente, aquele sonho que você pensou que jamais não iria mais acontecer, de repente, Deus manda um vento e muda tudo. E eu quero já te dizer nesta manhã, com muita autoridade da parte do Senhor para a tua vida: o vento sopra onde quer. E tem vento na nossa vida que traz bonança, que traz paz, glória a Deus, que traz alegria. Porque a Bíblia nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu creio que enquanto nós estamos aqui reunidos no mesmo lugar, algo extraordinário pode acontecer. Algo grandioso pode acontecer, aleluia. Algo muito lindo pode acontecer. Não se conforme. Não se conforme em ter uma vida só de perdas. Não. Diga: Senhor, nesta manhã eu quero sair daqui diferente. Senhor, nessa manhã eu quero sair daqui cheio da tua presença. Nesta manhã, eu creio que tu pode mudar a história dos meus filhos. Nessa manhã, eu creio que tu pode mudar a minha história. Eu creio que nessa manhã, tu pode mudar a história do meu esposo, do teu esposo, da tua casa, da tua família. Isso para Deus não é nada. A história muda a hora que Ele quiser. Agora nós precisamos estar posicionados, com a mente voltada para as coisas celestiais, porque Deus está agindo nessa causa que você não vê como vai terminar. Só apenas começou, mas você não consegue ver o fim. Mas Deus vai proporcionar dias de vitória para a tua vida, para a tua história, para a história da tua família.
Deus é o Deus que estabelece. Deus é o Deus que proporciona dias de vitória para a vida daqueles que buscam. E eu já quero te dizer, Deus jamais vai encher alguém do Espírito Santo para ser empecilho na vida de alguém. Deus jamais vai encher alguém do Espírito Santo para competir com alguém. Não, não de forma nenhuma. Deus jamais vai dar o dom da palavra a alguém para competir com alguém. Deus vai te encher. Deus vai te capacitar. Sabe para quê? Para você se posicionar. Para você ser diferente. Para onde você chegar, vidas serem impactadas com a presença e a glória do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Oh, aleluia, glória a Deus. E é lindo porque estavam todos assentados. É interessante, Érica, porque eles não estavam com o rosto no pó. Não. De forma nenhuma. Eles não estavam gritando. Também não. Eles não estavam de pé. Também não. E como eles estavam, irmã Jeane? A Bíblia diz assim: eles estavam assentados. Deixa eu te falar algo. Enquanto você está assentado, o Senhor vai no seu coração, vai na sua mente. Eu sei que é tempo de se levantar. Eu sei que é tempo de nos erguermos. Eu sei que é tempo de posicionamento. Mas enquanto eles estavam assentados. E como é, irmã Jânica, a senhora vê, eles assentados. Eles estavam assentados, mas o seu coração e a sua mente estavam ligados no céu. Eles estavam assentados. Quem sabe já estavam cansados de estar em pé. Quem sabe já estavam ali sentados, descansando um pouco. Mas de repente, eles estavam assentados. E a Bíblia diz, e de repente veio do céu um som. Foi um som, não foi um vento. Foi um som, como de um vento. Foi o som que veio sobre todos eles. E o que aconteceu? Pousou sobre eles. A Bíblia diz assim: sobre cada um deles. Você crê que nessa manhã Deus tem algo extraordinário? E vai acontecer assim, ó, um por um. Aleluia. Você sabe qual é a porção que você está pedindo ao Senhor nesta manhã? Você sabe o que você chegou aqui pedindo ao Senhor nesta manhã? Aí o Senhor diz: eu tenho uma porção para cada um de vocês. Porque eu conheço o coração de cada um de vocês. E conheço a necessidade de cada um de vocês. Deus tem uma porção específica para cada um daqueles que chegam no templo para orar, para adorar. E não importa se você chegou aqui para passar essa manhã ou se para passar o dia todo, Deus tem uma porção específica para cada um de vocês. Todos foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em novas línguas, em línguas repartidas como de fogo. Eita glória! E eles receberam, de acordo com o Espírito Santo, concedeu a cada um que falassem. E é lindo, que por mais que nós buscamos, estudamos, nos preparamos, mas sabe o que acontece? Acontece da forma que Ele quer. Ele dá uma porção para cada um. E eu já vou te dizer algo. Não é pela minha capacidade que Ele me dá. Não é pela tua capacidade que Ele te dá. Não. É pela graça. A graça dele nos alcança de uma forma tão linda, tão especial, que Ele reserva uma porção
e simplesmente nos dá. Ali todos foram cheios, tiveram eles por embriagado. E é tão lindo porque depois que eles estavam cheios, em uma pregação, na primeira pregação de Pedro, a Bíblia nos diz que quase 3.000 almas se converteram. Que pregação, hein, cantora? Em uma pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram, se converteram. Tem gente que abraça as coisas, que se apega às coisas. Se Pedro fosse olhar para essa situação, para essa igreja que ele tinha formado com 3.000, quase 3.000 pessoas, em uma pregação só, irmãos, ora, 3.000 pessoas, dá 4 igrejas dessa, é muita gente. Mas só que ele tinha recebido uma ordem: saiam, depois que vocês forem cheios, não fique dentro de 4 paredes. E eu acho lindo o que Deus fez conosco. Deus permitiu uma pandemia para que hoje quase 2.000 pessoas estivessem se alimentando da palavra. Pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão lá dentro do presídio, pessoas que estão dentro de um quarto isolados. Porque eu conheço uma jovem, aleluia, que está nesse momento dentro de um quarto. Eita glória. E ela vê coisas dentro do quarto todo. E quando ela começou a me contar por telefone, o meu coração estremeceu. Aleluia, glória a Deus. E eu creio que Deus vai libertá-la. Eu creio que nessa manhã ela está recebendo uma parte, uma porção da bênção do Senhor sobre a vida dela. Enquanto muitos de nós estão reclamando por coisas poucas, tem alguém que está trancado dentro de um quarto escuro, mas que está lá com um celularzinho pequeno na mão, e Deus ainda está tratando com ele. E por que reclamar? Nós estamos bem vestidos, nós estamos tão bem alinhadas, aleluia, cabelo arrumado, cheirosas, aleluia, glória a Deus. Está ali o irmão Kennedy adorando a Deus com toda a inteligência que Deus deu a ele, para ele comandar aquele negócio ali. Oh Espírito, mas tem alguém que está sofrendo. Tem alguém que está dentro de um quarto e não consegue sair, mas eu creio que nesta manhã a bênção de Deus está te alcançando. O milagre de Deus está te alcançando e cadeias estão sendo quebradas. Existem mães nessa manhã que estão com seus filhos embriagados. Oh, aleluia, mas eu creio que existe libertação. Eu creio que enquanto nós estamos aqui orando, Deus está libertando. Tem mães nessa manhã que estão com seus filhos escondidos, porque alguém quer matar, quer destruir. Remando e mas há poder na oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine uma igreja orando. Imagine um povo orando. Meu Deus, aleluia. Precisamos fitar os nossos olhos em coisas espirituais. Porque Deus, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer tirar das drogas, Ele quer, irmãos. E eu acho lindo aquele versículo que diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de guerra. Nós é que muitas das vezes criamos guerras. Nós que muitas das vezes jogamos um contra o outro. Eita glória. Mas os pensamentos de Deus ao meu e ao teu respeito são pensamentos de paz
e não de guerra. O que Deus pensa ao nosso respeito, Ele nos quer ver feliz. Mas Ele nos quer na posição que Ele já determinou para a nossa vida. Ele nos quer diferente. Ele nos quer cheio. Ele nos quer triunfante. Ele nos quer, irmãos, de pé, com a mão no arado até Jesus voltar. E sabe o que aconteceu? Depois que quase 3.000 se converteram, a Bíblia nos diz no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, que eles subiram juntos ao templo, a hora da oração. E era a hora 9. E que hora é essa? 3 horas da tarde. É exatamente a hora que começa o ciclo de oração à tarde. 3 horas, a hora 9. E eles estavam como, igreja? Eles estavam juntos. Precisamos estar juntos, porém no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma dimensão. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos ajudar o nosso irmão. Nós precisamos olhar para Jesus e deixar tantas coisas de lado. Eles estavam juntos, andando lado a lado, ombro a ombro, Sandra. E eles estavam subindo para o templo, na porta formosa. A história diz que aquela porta, ou aquele umbrais, ele era forrado, coberto com pedras preciosas. Por isso que era conhecido por Porta Formosa, ou Pórtico de Salomão. E nós vemos que eles estavam entrando. Quantos estão em casa essa hora, simplesmente porque não querem chegar? Quantos estão em casa nesta hora porque estão depressivos, estão enfermos, porque não conseguem andar? E Deus está dando assim esse privilégio dessa mensagem chegar aí dentro da sua casa. Quantos estão decepcionados com alguém e por algum motivo não querem mais estarem aqui conosco, não querem mais adorar a Deus? Não seja crente em casa, venha adorar a Deus aqui no templo, venha ouvir, venha sentir. Aleluia. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de deixar as coisas de lado e voltar-se para Deus, buscar as coisas espirituais, porque a da terra tudo vai passar. E eu digo com muita sinceridade, tudo aqui vai ficar. Aleluia. Quantos estavam aqui o ano passado conosco e hoje não estão mais? Quantos até brigavam por alguma coisa e hoje não estão mais aqui? Quantos faziam questão por tantas coisas e hoje não estão mais aqui? E tudo fica, tudo é passageiro. Porém a nossa vida tem que estar ligada com o trono da graça. E sabemos se estamos aqui é por Ele, por causa dEle, e porque a boa mão dEle nos conduziu até aqui. Mas eu já quero concluir essa mensagem, ou esta palavra. E eles iam entrando, e a Bíblia diz claramente que todos os dias eles pegavam ele, levavam, chegavam na porta do templo, deixavam, iam embora, e ele ficava ali mendigando na porta do templo. E ali passavam muitas pessoas. Algumas davam esmola, outras não davam. Algumas tinham, outras não tinham.
Algumas simplesmente não queriam dar, ignorava e passava. Porque isso é do ser humano. Fazia vista grossa, passava de lado. Só que de repente vai entrando dois homens cheios de poder. Existe uma diferença em ter nome e ter poder. Existe uma diferença em ter nome e ser vazio de Deus. Existe uma diferença em não ter nome, mas ser cheio da graça. Eles iam subindo, iam entrando. E eu fico imaginando. Eu vou usar uma frase que o pastor Márcio usou aqui. Naquele dia, eles estavam ensopados de azeite. Cheio. Eita glória. Porque tem dias que é assim. Tem dia que você prega. E quem estiver na frente, você desafia. Por quê? Porque você está cheio. Tem dia que você diz assim: vem cá, misericórdia, me alcança. Você estende as mãos e diz: vem cá, Jesus. Aí começa dizendo: eu não sou nada. Sabe o que é isso? Buscando a misericórdia, a graça. Aí eles vão entrando. E aquele dia eu tenho certeza que era um dia diferente, extraordinário. E aquele homem, aquele coxo, aquele paralítico diz: dá-me uma esmola. E eu tenho certeza que aquele pedido soou diferente no ouvido dele. E é um pensamento meu. Quem sabe ele disse: é hoje. Eita glória. Porque tem dia que você está assim, você olha e diz: é hoje. É hoje que Deus vai fazer. E Deus gosta. E Deus assina. Porque Ele conhece o nosso coração. E quando Deus assina, não tem borracha do inferno que apague. Não tem voz contrária que desmanche aquilo que Deus já tem preparado para a sua vida. Pedro olha para ele e diz: agora olhe para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o que ele tinha, irmã Jeane? Só graça, só glória, só mistério da parte do Senhor sobre a vida deles. Aí o que ele tinha, ele disse: agora eu vou lhe dar o que eu tenho. Eles estavam aqui, nesse texto, cheios da presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já havia sido derramado sobre a vida deles. Eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo e com fogo. Porque Jesus, quando ele estava dando os seus últimos ensinamentos, ele disse: João batiza com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aí o poder que vem do alto é diferente. Eita, glória a Deus. Aí Pedro olha para ele e diz: olha para nós. Aí a Bíblia diz que ele, fitando os olhos neles, Pedro disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não importa se você está cheio, transbordando, é em nome de Jesus. Aleluia, glória. O milagre acontece em nome de Jesus. O milagre acontece através da nossa fé, sim, mas é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Aí agora eu lembrei, quando alguns homens foram repreender o demônio da vida de alguém, que quando eles foram repreender, o demônio disse a eles:
Eu conheço Paulo. Mas vocês? Eu conheço Paulo, conheço Jesus da vida de Paulo. Mas vocês, dois desmantelados, ou um punhado de desmantelado, vinham aqui. Aleluia. É o nome de Jesus. E eu quero te adiantar e te dizer: você é conhecido nos céus, mas nós somos conhecidos no inferno também. E o diabo está bramando como um falso leão, tentando devorar, destruir a minha vida e a tua vida, a minha história e a tua história. E eu já quero te dizer que a nossa história foi escrita por Deus. Você é separado por Deus. Deus te chamou com um propósito. O inimigo muitas das vezes não consegue tocar em nós, toca na nossa família. Aleluia. O inimigo muitas das vezes não consegue nos atingir. E ele pega os nossos filhos e coloca como alvo. Porque ele sabe, se atingir os nossos filhos, estão nos atingindo. E tudo isso acontece para tentar minar a nossa fé. Tudo isso acontece para tentar nos desestabilizar. Mas eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida. Recebe a presença de Deus. Recebe a graça. Recebe a unção de Deus sobre a tua vida. Que todo mal já caiu por terra na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, todo mal já caiu por terra. Glória a Deus. O Deus que nós conhecemos, Ele é fiel, Ele é poderoso. E Ele destrói todo mal. Tudo quanto o inimigo projetou está destruído em nome de Jesus. A sua casa, a sua família pertence a Ele. Os nossos filhos são dele, os nossos netos são dele. A minha vida e a tua vida é dele. Nós somos guardados por Ele. E é tão lindo, vamos concluir aqui. Que naquele momento, quando Pedro diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É interessante porque ele ouviu e ele não levantou. E a Bíblia diz que os seus tornozelos, os seus calcanhar eram atrofiados. Eita glória. Mas Pedro faz assim, ó. Estende a mão e puxa. Sabe o que é que eu vejo aqui? Que nós precisamos arrancar, tomar, arrancar da mão do inimigo aqueles que alguém diz que não tem mais jeito, aqueles que alguém diz que não tem valor, aqueles que alguém diz que está perdido. Não, você tem jeito. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Pedro se posicionou como igreja. Igreja cuida, igreja dá posição, dá impulso. Irmãos, igreja cuida, levanta. Quantos de nós não éramos nada e hoje nós somos cheios da presença de Deus? Nós somos alguém que Deus decidiu investir na nossa vida. Sem esquecer que a igreja cuida de nós. Sem esquecer que Deus usou alguém para nos levantar. Sem esquecer que Deus nos colocou no coração de alguém para nos abençoar. Pedro levanta, dá o impulso, puxa pela mão e ele fica de pé. E o que aconteceu, irmã Jeane? Ele entrou saltando e pulando de alegria. Saltando e pulando de alegria. E o que mais?
glorificando a Deus, andando, exaltando. É interessante porque quando ele entra, o povo viu ele andar e viu ele louvar a Deus. Mas aquele pulo eles não viram como o milagre aconteceu. Mas eu quero te dizer que você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida e na vida dos seus. Você vai ver o que Deus vai realizar na sua vida e na vida dos seus. Então somente creia que o impossível Deus já está fazendo. Que o impossível Deus já está curando, já está tratando. Flávia, vem louvar ao Senhor. Logo após Aldo Adril.